Estamos de volta. Vamos continuar nossa saga aqui resolvendo questões de história para o SSA 2. Simbora! Comecei mostrando para vocês aqui, a gente resolveu 7 questões rapidamente e eu vou dar continuidade a esse progresso para que você perceba como é linda a história, principalmente no SSA 2. Simbora! Na sua tela você tem aí, Aninha bota para você, botou? Ah, tá aqui, vamos embora. Observe a imagem a seguir, ó. Voltamos ao jovem Frederico. Um dia ele foi à feira comprar justamente um par de meias que ele tecia. E aí tem um carinha que fala, ó, e não pôde acreditar. Um par custava 2 libras e Frederico não entendeu por que custava tão caro, se lhe pagavam apenas 25 centavos por cada um que ele fabricava. Então aqui você tem uma mensagem dada, você já deve ter de repente visto essa questão e já pode até supor qual é o assunto em questão, né? O valor aqui, o capitalismo. Então ele vai dizer, ó, essa imagem apresenta uma adaptação do pensamento marxista sobre as relações de trabalho que demonstram. Será? Vamos lá, ele vai dizer. Letra A, a internalização do mercado financeiro. Na letra B, o relativo custo-benefício da compra no varejo. Vamos lá, o alto grau de exploração do sistema capitalista. Na letra D, o valor e uso, do valor do uso e o valor da troca na teoria socialista. Na letra E, a apropriação total do bem de consumo pela classe trabalhadora. Gente, Marx fala muito sobre isso, né? Ele vai falar muito sobre luta de classes e a gente já conhece, está aí na sociologia como um dos principais sociólogos que eu mencionei para vocês em outra aula aqui agora há pouco. Mas isso aqui a gente vai com certeza observar que Marx vai falar principalmente sobre a mais-valia. O que seria a mais-valia na prática, de uma forma muito objetiva para você visualizar? Bom, aquele valor que não é coerente com o esforço que você desenvolve. Se Marx chama a atenção de que sua força de trabalho, a sua capacidade de produção é a sua principal riqueza, esta não está sendo paga de maneira justa e por isso vai ser chamada de mais-valia. Ele vai falar sobre outras questões também, como o fetiche da mercadoria, né? A gente vai perceber a luta de classes e outros aspectos. Mas nesse sentido, o que ele vai chamar a atenção aqui é esse fator de que o valor do seu trabalho ele é pago por uma questão, um X de questão, e quando você vai perceber, seu trabalho ele é lá fora vendido por muito mais do que aquele X que você recebeu. Então, na nossa resposta aqui, obviamente você tinha o alto grau de exploração do sistema capitalista. Isso faz parte do capitalismo, ganhar nas suas costas. Esse é o sistema econômico que a gente vive, né? Então, a letra C, a gente tem aí como resposta a nossa questão. Fácil, de graça, 0,800. Né? Essa questão para fácil ainda falta muito, porque ela é de graça. Então você tem aqui uma um pouquinho mais complicada. Vamos lá. Dentre os vários estudos sobre a música brasileira que surgiram a partir da primeira década do século XX, é a observação comum que, desde o século XVIII, houve uma definição de uma identidade sonora para a nação que teria se revelado, no século XIX, em 2 grandes gêneros de música brasileira. A modinha, representando um tipo de canção que tem como tema primordial esse amor romântico, e o lundu, né, que é representado aqui como uma manifestação dos negros, das quais todos os gêneros teriam evoluído. Beleza, então o texto ele já foi dado a você, vamos ver o que é que ele pergunta. Ele vai dizer assim, ó, esses gêneros musicais tratados no texto estão diretamente ligados ao quê? Se você for fazer uma pesquisa na internet, você vai perceber que as pessoas têm muito gabarito que vai colocar como a revolta da vacina. E aí as pessoas ficam tipo, uai, como assim, né? A revolta da vacina é essa que foi no início da República Velha, ela tem como característica a busca, né, pela vacinação da população, né, que resistiu, que não teve ali no primeiro momento uma recepção muito boa, né, quanto ao fato de ter que se vacinar. E a questão não está nesse aspecto, né? A questão aqui ela não está vindo para querer, embora ela diga a você aqui, ó, como ela fala no textozinho, ó, na primeira década do século XX, aí as pessoas já dão aquela tipo, República Velha. Né? É a observação comum que desde o século XVIII houve uma definição, aí ele diz, ó, de uma identidade sonora para a nação. Então, quando ele usa o termo identidade sonora, vem comigo aqui, ó. Letra A, contexto da revolta à vacina. B, conjuntura da Guerra da Cisplatina. C, a identidade nacional e a questão racial.
D. A luta de classes e urbanização de São Paulo. E a letra E. O evolucionismo e a teoria do darwinismo social. Bicho, até a expressão foi a mesma, né? Então a gente tem como resposta do gabarito oficial a letra C, de casa. Não seria por eliminação outras, como por exemplo, professor, mas rolava o darwinismo social. De fato, aqui no início do século XX, a teoria do Charles Darwin, ela vai ser adaptada, ela vai ser pega emprestada, vamos chamar assim, para justificar, né, uma espécie de superioridade racial dos brancos perante os negros e mongóis e tudo mais. Né? Formas que foram encontradas a partir do século XX aqui no Brasil e no século XIX no continente africano e no continente asiático para que houvesse a ocupação. A desculpa, levar a superioridade da raça. Né? Então, vindo desse aspecto de Charles Darwin do evolucionismo, adaptaram e disseram, evolucionismo social. Então, nós brancos somos balela, né? Enfim. E aí você, mesmo que você não quisesse, Guerra da Cisplatina, a música aqui não tinha, esse texto não está querendo entrar nessas questões. Ele está querendo trazer uma espécie de identidade, né? Uma busca pelo embasamento nacional. Qual seria? O samba também. Vou fazer um paralelo aqui, aproveitar, sou pagodeiro, e aí eu vou dizer a você o seguinte, que o samba também, o primeiro samba, ele é de 1906, né? Então ele também rola aqui nesse período, a música fala sobre a identidade nacional. Fechado? Vamos para outra questão aqui, ó. Há 2 séculos, o movimento liderado por Domingos José Martins conseguiu agitar uma revolta militar no Forte das 5 Pontas, que hoje tem 4, diga-se passagem, em Recife, sob a liderança do capitão José de Barros Lima, ele mesmo. Durante o momento em que seus superiores lhe deram voz de prisão, esse leão coroado disse, opa! Isso culminou com o assassinato do brigadeiro português Manuel Joaquim Barbosa de Castro, responsável pelo Forte das 5 Pontas. Que fato é esse? É o que a questão quer saber. Essa é de graça, né? Essa mesmo que você quisesse, pelo amor de Deus. Nosso 6 de março está aí como referência à nossa Revolução Pernambucana de 1817. Essa revolução que apresentou as bases do que mais tarde, 5 anos após a culminância dela, você vai ter a independência do Brasil. A Revolução Pernambucana que começou ali, junto da maçonaria, com a igreja e outros aspectos, para tentar, junto de Dom Pedro também, que fazia parte, tentar criar a independência do Brasil. E começou nesse movimento aí que a gente hoje relembra no dia 6 de março, como feriado aqui em Pernambuco. Então, a Revolução Pernambucana, ela de 1817, cuidado para não confundir com insurreição pernambucana, tá? A galera costuma aqui e ali fazer essas confusões. Insurreição pernambucana ou restauração pernambucana, ela tem a menção sobre a expulsão dos holandeses do nosso território, do Brasil, aqui de Pernambuco, principalmente. Esta é a insurreição pernambucana ou restauração pernambucana. A Revolução Pernambucana de 1817 é a de 1817. Essa já visa aí a busca pela independência. Aliás, se quer uma dica que eu posso dar a vocês, é a seguinte. A partir da metade do século XVIII para frente, ou seja, de 1750 para frente, as revoltas que haverão de existir no Brasil, elas terão um caráter nacionalista, né? A busca pelo separativismo, separar-se e criar, como foi o caso aqui, né, da Revolução Pernambucana, que buscava criar um Brasil à parte, vamos chamar assim, um Pernambuco à parte, Pernambuco meu país. Né? A partir de 1750, as revoltas que existirão, elas terão esse cunho mais libertatório. Para baixo de 1750, elas serão revoltas nativistas, serão revoltas mais locais, como por exemplo a Guerra dos Mascates de 1710 e 1711. Ali a busca era um conflito entre Recife e Olinda, né, por a questão dos impostos e tudo mais. Então, marque essa data. A partir de 1750 você tem uma revolução mais nacionalista, um contexto mais, né, visando aí a segregação, a libertação de Portugal. Tá? Então, em 1822, está ali a independência de fato acontecendo, entre aspas, né? Independência que a Inglaterra comprou, enfim, a gente já conhece a história. Nossa resposta, letra E, é nosso gabarito, Revolução Pernambucana. Fechado? Show de bola, adorei essa questão. 11ª, ela vai dizer assim, ó, olha a foto que está na sua tela. Olhou? O que é que você consegue enxergar nela? Tá aí, ó. Foto da fazenda Quiriti, no Rio de Janeiro, em 1865. E aí ele pergunta,
Essa rara imagem do Brasil do século XIX aponta para uma sociedade o quê? Letra A, industrial. Tá vendo aqui alguma indústria? Né? Letra B, livre, da qual a escravidão não era mais uma realidade. Observa direitinho. Tu tá vendo aqui? Tem escravos, então não tem isso aí não. Desigual, ainda pautada por estruturas conservadoras. Opa! Se você olhar no cantinho da tela ali, você tem um jovem branco, né, com a escrava ao lado, servindo, enquanto as crianças negras estão brincando aqui separado. Rolava sim uma segregação nesse sentido. Então você tem aqui uma desigualdade. Letra D, militarizada, não vai ser, e harmoniosa, bem pouco. Né? Então a gente tem como resposta, facilmente a gente conseguiria responder essa questão como letra C de casa. Perfeito? Eu gosto da UPE por causa disso, ela lhe ajuda a responder, basta você estar ligado na questão. 12ª, vamos embora. Simbora. Quando em 1815 a coroa elevou o Brasil à condição de Reino Unido, né? O evento foi comemorado localmente com uma invocação de metáforas seculares acerca do triunfo da civilização europeia sobre a selvageria indígena. A antiga nudez da América, escreveu um cronista no Rio, cobria-se agora de coroa brilhante e o real manto de púrpura do próprio monarca português. Bom, lido o texto, a gente vai ter que embasar o seguinte. Gente, 1815, você sabe que a família real portuguesa já tinha vindo para cá. Motivo, muito simples, vamos relembrar? A partir de 1808, quando a família chegou aqui, ela veio fugida das invasões napoleônicas. Napoleão, em 1806, ele decretou o bloqueio continental. E ele disse, ó, a implicância da França de Napoleão era com a Inglaterra. E ele disse, véi, esteja doido e comercialize com a Inglaterra que você vai ver o meu exército entrando no seu território. Sendo que para Portugal não era uma prerrogativa possível de ser cumprida. Afinal de contas, ele tinha muitos comércios, muitas relações comerciais com a Inglaterra. Então, por debaixo do pano, ele continuou a fazer comércio com os ingleses. Napoleão, quando soube disso, 2 anos mais tarde, ao decreto do bloqueio continental de 1806, ele cumpriu sua promessa. Pegou seu exército e foi marchando em direção a Portugal, passando por cima da Espanha, que não tinha nada a ver, e chegando a o território. O que é que a família real portuguesa fez? Botou a marcha, arrastou a chinela e veio-se embora para o Brasil. Em 1808 ela chegou aqui. Bom, uma vez que a família real está dentro do nosso território, agora eu vou te perguntar, quem é a metrópole? Continua sendo Portugal, lá, e nós aqui a colônia, ou se a família veio para cá, agora a gente passou a ser metrópole aqui e Portugal agora é nossa colônia? Essa é a grande questão. Afinal de contas, a família está aqui, vivenciando aqui. Chegaram aqui chegando, diga-se passagem, desapropriando os territórios, as casas bacanas, botando lá PR na porta, propriedade real, bora, sai que é meu. Tumultuando, né? Vieram... E assim, quando eu falo família, você está pensando, sei lá, vai, uma família grande de antigamente, 50 pessoas? Só que não. Estamos falando aqui de 12 mil, 14 mil pessoas que vieram para cá. Então, família, usando uma figura de linguagem, é um eufemismo aqui para o que a gente pode dizer que aconteceu. Veio uma pá de gente para ser sustentada aqui no Brasil e aumentar os impostos. É claro que isso vai desembocar, foi um dos motivos pelo qual mais tarde rolou a Revolução Pernambucana que a gente aqui também agora há pouco falou. Então, dentro desse contexto que a gente acabou de vislumbrar, desenhar, ele vai dizer assim, ó, o texto aponta para a mudança do Estatuto da condição de colônia do Brasil, como eu falei, que mesmo assim não conseguiu alterar algumas práticas e realidades coloniais. Bom, a família veio para cá, como eu dizia, e a forma como ela conseguiu agradar gregos e troianos foi elevando o Brasil a figura de Reino Unido e Portugal. Né? Então ficou uma coisa meio tipo, uai, nem é colônia, nem é metrópole, é um Reino Unido, sacou? E aí ele vai perguntar, uma pergunta aqui, ó, não conseguiu alterar as práticas e realidades sociais, realidades coloniais, tais como a, letra A, escravidão, B, industrialização, letra C, servidão voluntária, letra D, superioridade racial e letra E, dependência cultural. Mesmo que você quisesse, você não conseguia responder outra alternativa que não seja a escravidão. Né? Foi mantida essa escravidão aqui no território, ainda que a população estivesse aqui e que houvesse a elevação, né, de reino do Brasil. Beleza? Fácil, né? Vamos para uma próxima aqui grandona.
Vamos embora. Só tem tamanho. Durante a segunda metade do século XIX, o Brasil viveu um período extremamente turbulento em sua história. Novos ideais emergiam diante de uma estrutura política que não atendia aos interesses de um grupo. A nova burguesia urbana que ascendia no cenário político da época, buscando representação e participação na vida política brasileira. Contudo, não encontravam espaço no sistema que vigorava até então. A base de sustentação do império, que é a monarquia, monocultura e escravista, via-se então em um processo de desestruturação, sendo alvo de pesadas críticas. Bom, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está te embasando e está dizendo a você, rolava aqui uma busca por parte da burguesia de uma maior participação nas decisões políticas, mas o Brasil conservava na sua monarquia, monocultura, escravocrata, né, um pezinho no passado. Então, como é que conseguiu haver essa conciliação entre os ideais futurísticos, vamos chamar assim, essa busca maior liberdade e participação política, com uma monarquia escravocrata? Então, a pergunta é, via-se então em processo de desestruturação sendo alvo de pesadas críticas. Esse momento relatado propiciou várias contestações do sistema político brasileiro, os quais tinham entre suas bandeiras o quê? Letra A. O fim da monarquia e a abolição da escravidão. B. A instituição do trabalho compulsório e da república. C. Início da industrialização e ampliação da escravidão. Letra D. Apoio à política migratória e à defesa do sistema parlamentar. E letra E, a reforma no modelo político e a demarcação das terras indígenas. Bicho, ainda que você não quisesse, você saberia responder e você com certeza sabe aí do outro lado da tela. A letra A é nossa resposta. Por quê? Não cabia a essa burguesia fazer a manutenção da escravidão. Afinal de contas, escravo não recebe salário. E a burguesia é industrializada, a burguesia tem indústrias, ela quer que a galera receba salário para fazer o quê? Comprar os seus produtos. Se não houver o pagamento de salário, né, o burguês deixa de ganhar. Então, havia uma intenção da abolição da escravidão e, consequentemente, um fim dessa monarquia. Afinal de contas, ter a figura forte de um rei no poder empatava as relações comerciais, visto que tudo deveria ser aprovado previamente, tinha que ter a participação, a anuência, né, a confirmação da monarquia. Então, consequentemente, isso não era favorável para os negócios que até então a burguesia se propunha a fazer. Certo? Então, a letra A é nossa resposta. Veja que não tem dificuldade para você responder essas questões. Elas são muito lindas, maravilhosas. Vem para mais outra que é gigante, mas que também só tem tamanho. Na Europa Ocidental, a burguesia surge entre os séculos X e XI sob a forma mercantil, falamos sobre isso agora há pouco. Isto é, composta por comerciantes, cambistas e emprestadores de dinheiro, sendo aumentada logo em seguida com a participação dos artesãos urbanos. Durante muito tempo, o poder político esteve na mão da nobreza, né, dos que tinham sangue real, vamos chamar assim, né? Dos grandes senhores de terra e o que não impediu o crescimento e enriquecimento de uma burguesia. Com a formação das monarquias absolutistas, unificando territórios, mercados, leis, moedas e tributos, o poder político se concentrou nos reis. Bastante enriquecida, uma parte da burguesia começou a comprar terras, conquistar títulos de nobreza e inclusive a assumir cargos nos governos. Aí você diz, caramba, eu gosto dessas questões porque elas dão um contexto histórico que você não tem nem como errar. Ele vai perguntar, para conquistar o domínio sobre os demais membros da sociedade, para conquistar o domínio sobre os demais membros da sociedade, o grupo descrito no texto se utiliza de diversos instrumentos, tendo como principal o quê? Qual é a forma que os outros, os participantes daquela sociedade que visavam uma maior igualdade, entre aspas, ou uma participação nas decisões políticas, qual foi a maneira em que eles encontraram para fazer essa contestação? Na letra A divisão da riqueza. Letra B, a utilização dos militares. Na letra C, a abertura do mercado nacional. Na letra D, o controle dos meios de produção. E na letra E, o fechamento do comércio ao mercado externo. Gente, ainda que você não quisesse, a nossa letra seria a nossa letra D. Por quê? O controle dos meios de produção
estaria agora nas mãos de uma burguesia que apareceu, como o texto mesmo disse pra gente, entre o século X e o século XI. Se você quiser, você vai perceber o seguinte, que a gente está falando da transição da alta para a baixa Idade Média. Naquele momento em que o período do feudalismo, né, ele não está mais tão favorável, não tem mais terra para quem queira, já está rolando as cruzadas, né, já rolou o cisma da Igreja Católica, então, consequentemente, essa figura, né, do nobre, ele já está se enfraquecendo. Em contrapartida, tem uma galera andando em paralelo, enquanto o nobre é rico, porque eu sou nobre, dono de terra e tudo mais, os poucos que ainda existiam com terra e que estavam ali, não tinham tantas terras porque nem sequer podiam conquistar. Não havia terras mais para todos, a população cresceu e, em paralelo a ele, está caminhando uma burguesia que não tem esse vínculo com a terra, mas que faz comércio. Né? E vai aqui, o comércio vai só progredindo. Então, enquanto um vai declinando, o outro vai ascendendo. Um vai negociando, vai fazendo comércio, o outro vai perdendo força, porque a terra vai deixando de ser a principal forma de ganho. Então, automaticamente, essa galera que começou a subir, a ascender, essa burguesia, vai tendo ali aos poucos o controle dos meios de produção. E automaticamente vai barganhando, né? Vai negociando participação nas decisões políticas. Fácil, né? Show de bola? Show de bola. Vamos encerrar com essa rapidinho. Darwinismo social pode ser definido como a ampliação das leis na teoria da seleção natural de Darwin, na vida e na sociedade humana. Seu grande mentor foi o filósofo inglês Herbert Spencer, criador da expressão sobrevivência dos mais aptos, que mais tarde também seria utilizada por Darwin. Essa teoria foi utilizada no século XIX, sem querer eu citei isso agora há pouco, pelas nações europeias para justificar o quê? Gente, a gente está falando aqui do principal motivo da Primeira Guerra Mundial. Tá? Se você estudou a Primeira Guerra, você sabe que no século XIX houve uma busca por parte principalmente da Inglaterra, da França, por ocupar territórios como a África e a Ásia. Visto que a justificativa era explorar, a Revolução Industrial já tinha acontecido, então vamos embora atrás de mercado que fornece matéria-prima e também mercado consumidor. Né? Vamos lá, vamos embora. E aí o que é que vai acontecer? A justificativa para penetrar nesses locais é a justificativa de que levariam a essas civilizações uma superioridade, meio que ensinariam o beabá da história. Né? Ó, eu sou aqui, ali na Europa a coisa progrediu, ali na Europa a coisa deu muito certo, porque a gente faz e acontece. E aí essa justificativa da superioridade racial foi algo que foi emprestado justamente do darwinismo, né? E rolou o chamado darwinismo social, como justificativa para embasar a ocupação da África e da Ásia, ou seja, a dominação imperialista desses continentes. Fazer o império, para ter império, você tem que ter posses, você tem que ter terra. Então a Inglaterra e a França saiu na frente. Mais tarde, em fins do século XIX, quando elas já tinham ocupado bastante, surge a Alemanha e a Itália nas unificações tardias, para dizer que também quer o que elas estão ali possuindo, e do conflito entre essas nações nasce a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. De um lado a Inglaterra e França, do outro a Alemanha e a Itália, né, e seus adeptos, seus parceiros, para guerrearem na Primeira Guerra Mundial, em 1914. E nesse período, nesse lapso temporal, entre o início da unificação e o estopim da guerra, a paz armada, a corrida armamentista. Então você tem aí, basicamente, o grande motivo da Primeira Guerra Mundial, a dominação imperialista na África e na Ásia, com a justificativa do darwinismo social para invadir esses territórios por parte dos europeus. Beleza? A supremacia racial. Fechado? Questão massa, questão top, fácil de verdade. O SSA2 carrega essa característica. O SSA em si, eu adoro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E já já a gente faz mais questões. Tchau, tchau. Fica com Deus.